Olá, vamos conversar hoje sobre a Copa do Mundo, sobre futebol. Mas antes eu vou comentar esses últimos acontecimentos. Essa questão do vazamento de informações na Receita Federal é gravíssimo. É gravíssimo. Porém, não é uma coisa nova. Há pouco tempo atrás, me lembro, houve uma reportagem bastante intensa em vários órgãos de imprensa, inclusive mostrando aqui em São Paulo que lá no bairro de Santa Efigênia era possível comprar um CD a preços módicos com todas as declarações de renda dos brasileiros, inclusive a do próprio presidente da República. Então, não é uma novidade o vazamento de informações na Receita Federal. Pode ser que agora tenha atingido a uns e outros, mas de um modo geral, eu acredito que a segurança das informações que estão na Receita Federal é meio duvidosa. Portanto, a Receita Federal precisa realmente dar uma resposta a isso e, principalmente, evitar que novos vazamentos ocorram. E a outra coisa é, eu acho assim, o Brasil não é qualquer república da banana. É um país grande, um país sério, e eu acho que não é possível o candidato a vice-presidente de um determinado partido, uma determinada chapa, vir a público e falar de boca cheia. Eu ouvi, não estou falando o que me contaram, eu ouvi o candidato a vice na chapa do ex-governador José Serra dizer que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido que dá apoio ao governo, o partido que o presidente Lula é membro, está envolvido com narcotráfico, com todas as letras, com todas as palavras. Então, isso não pode simplesmente ficar assim. Ou o candidato a vice prova, ou ele precisa ser punido com rigor. Não é possível nós continuarmos nesse país a ouvir acusações, principalmente em época de campanha, e depois fica tudo por isso mesmo. O dito pelo não dito. Eu acho que a acusação é extremamente grave, tanto da parte do governo, do Partido dos Trabalhadores, quanto da parte da campanha de José Serra, precisa haver empenho no sentido ou de provar ou de punir. Porque simplesmente deixar do jeito que está, quanto à ligação com as forças armadas revolucionárias da Colômbia, isso aí já todo mundo sabe que o PT tem uma ligação histórica com as Farc. Então, isso não é tão problemático. Não é aconselhável, não é bom que isso seja uma política de governo, não é? Que acabou, que se tornou, mas não é uma coisa assim tão absurda, não é? Principalmente tendo em consideração o que aconteceu. Afinal de contas, havia um regime de exceção no Brasil, ou não havia? Não havia? Não tivemos um regime de exceção a partir de 64? Então as pessoas que lutaram naquele momento contra esse regime de exceção, que até então eram conhecidas como patriotas, revolucionários, etc. e tal, e por eles, né, como subversivos, tinham contato com várias outras organizações e movimentos pela América Latina fora. Portanto, não é um problema, não é o fim do mundo que o PT ainda tem algum tipo de ligação com as Farc. Mas tráfico de drogas é uma acusação extremamente séria que não pode simplesmente cair no ralo da campanha suja. Na minha opinião, ou o vice prova, ou o vice precisa ser severa e exemplarmente punido. Vamos então agora tratar de um assunto um pouco mais ameno. Se é que perder a Copa é ameno.
Eu não tenho dúvida de que ser o treinador ou o técnico, como alguns preferem, da seleção brasileira é uma tarefa extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque não é como talvez alguns pensem, só questão de ver e cuidar dos assuntos relativos ao futebol. Não é? Existe toda uma série de interesses da FIFA, da CBF, dos clubes, dos patrocinadores, da imprensa especializada, dos jogadores, os seus próprios interesses e outros mais. Então não é uma questão tão fácil assim. Por isso, tendo em vista essa situação, eu até acho que o Dunga não se saiu tão mal, num geral. É claro que ele não se saiu bem porque ele não ganhou a Copa. Mas poderia ter sido pior. Nós poderíamos ter tido confusão, diz que me disse, brigas, egos enormes aparecendo e perturbando o ambiente, e até que a coisa foi mais ou menos razoável. Né? Perdemos, mas não foi assim do ponto de vista da apresentação do Brasil como uma equipe, não foi um desastre. Poderia ter sido melhor no resto da vida. Bom,